Renda não constrói riqueza. Renda sustenta consumo. Capital constrói poder. Hoje você vai entender por que empresas acumulam capital e por que pessoas vivem presas à renda. Se você vive só de renda, você depende de trabalhar. Se você acumula capital, você constrói liberdade. Veja, pessoal, a importância de você construir capital. Não adianta você viver de renda. A renda vai só ajudar você a viver, a consumir mais, a segurar seu consumo e nunca a ter liberdade. Você precisa ter o objetivo de trabalhar para a liberdade, porque assim você vai ficar com maior controle em sua vida, mais tranquilidade de saber que você não precisa trabalhar, dedicar várias horas do seu dia para poder fazer algo que você não gosta, para outras pessoas que você não gosta, para fazer elas crescerem e conquistar os sonhos delas. Essa é a importância de você construir capital, porque com capital, com dinheiro guardado, com um patrimônio, como a gente já falou aqui várias vezes, você tem maior liberdade de escolha, mais liberdade de saber por que está fazendo aquilo ou por que você quer fazer aquilo com o objetivo de alcançar coisas melhores no futuro. E o único caminho que dá essa possibilidade é o capital. Por isso que empresas focam em construir capital e não em consumir. Muitas empresas têm bastante dinheiro sobrando, mas elas não gastam em qualquer coisa. Elas gastam em coisas que vão trazer ainda mais dinheiro para elas. E isso que faz a diferença dela estar sobrevivendo. Em tempos de crise, em tempos de abundância, ela vai sempre estar preparada para os momentos que vierem. E poder, muitas vezes, mudar o cenário em favor dela. Porque ela se preparou, porque ela esteve vários anos em momentos que ela teve bons dinheiros entrando, bons momentos. Ela, ao invés de gastar, ela guardou, ela fez caixa. O fluxo de caixa estava bom, mas ela fez patrimônio, fez capital. Até que chegou o momento, as coisas mudaram, a economia mudou, políticas públicas de algum político e tal que fez a diferença no mercado, ela acabou mudando e se adequando àquilo que foi feito. Mas primeiro ela tinha capital para poder se estruturar e poder organizar as coisas e ficar competitivo no mercado. A definição central que você precisa prestar atenção aqui é: renda passa, capital fica. Renda sustenta o mês. Capital constrói o futuro. Como vocês estão percebendo, a importância de você ter capital, porque até onde a gente sabe, as coisas mudarão. O futuro virá e a gente precisa se preparar para esse futuro. Não adianta você querer achar que as coisas vão ficar do jeito que estão só hoje. Hoje é muito bom, você pode pensar, do jeito que está, eu gosto, Ricardo, eu acho muito bom. Beleza, eu também gosto de quando as coisas estão boas, a gente aproveitar esse momento. Só que o tempo passa, o tempo não fica parado só onde a gente quer. Ele passa por momentos difíceis, por momentos bons, e a gente precisa se preparar. A renda ajuda você a consumir, como eu falei, a você comprar alguma coisa, comprar outra e tal. Mas em troca disso, você precisa estar trabalhando, você precisa estar em atividade para poder manter esse padrão de vida. Enquanto o capital, você construindo ele, organizando e sabendo gerir, ele vai te proporcionar no futuro você não precisar trabalhar, você poder fazer escolhas melhores. Às vezes oportunidades vêm para você, mas você não estava preparado. Você não tinha como, vamos supor, deixar o trabalho para poder investir em outra coisa que vai trazer muito mais dinheiro, muito mais conforto para você e sanidade mental. Por isso a importância da gente se organizar. A gente vai passar um tempo em dificuldades para poder guardar o dinheiro, para poder construir capital, mas é uma dificuldade necessária que a gente fez por design, a gente fez porque quis, a gente fez pensado para conseguir objetivos melhores na frente. Não é uma situação que a gente foi empurrado, foi obrigado a fazer, como acontece na maioria das pessoas aí. Entenda uma lógica empresarial. Empresas
não usam receita como dinheiro para gastar. Elas tratam receita como recurso para estruturar. A lógica é simples. Receita não é para consumir. Receita é para reter. Reter para investir. Investir para acumular. E acumular para escalar. Empresas transformam fluxo em estrutura. É uma coisa que vocês precisam aprender, meus amigos. Isso é muito importante. A receita que você ganha, o dinheiro que você ganha, não é só para gastar. Só porque o dinheiro entrou, você pega o dinheiro e vai gastar a todo momento. Vocês precisam entender que o dinheiro... Eita, escorregou. O dinheiro é uma ferramenta. Só que depende de você saber como vai usar essa ferramenta. Algumas pessoas usam para ficar mais fortes. Outras pessoas usam para satisfazer os egos. Então, a partir do momento que você entende isso, são caminhos diferentes, você precisa escolher, parar um momento, pensar qual desses caminhos eu quero ir. Todos têm benefícios, só que um bem diferente do outro, com resultados diferentes e que proporcionam coisas maiores. Você pode achar que um é certo e o outro é errado, mas voltando ao início, aquilo que eu falei, você precisa entender o que você quer. Não adianta eu ficar falando aqui, faça isso, faça aquilo, porque é melhor, porque pessoas conseguiram melhor, sendo que não é o que você quer. Não faz sentido. Você precisa escolher. Agora, com uma consciência de que você não vai ter, se você escolher a parte do ego, você não vai ter as coisas que o outro caminho proporciona. Construção de patrimônio, capital, a liberdade de escolher o que quer, mas você vai para o outro lado e vai ter a diversão, a satisfação, momentos únicos, né? Só que isso em troca de mais trabalho, mais situações onde você vai ficar dependente de outras pessoas te ajudar, de outras pessoas terem pena de você em um momento difícil, porque como eu já falei aqui, momentos difíceis virão. Então você precisa entender isso. Não é só coisas bonitas, coisas alegres, coisas felizes que a vida é feita. É feita de dificuldades, de suor, de disciplina, de tudo aquilo que você precisa se esforçar para conquistar. Só que do outro lado, você tem também a questão do trabalho, do suor, da disciplina, mas a recompensa é muito maior, tanto para você como para os seus familiares, para as pessoas que você ama. Não adianta você só pensar em você. Quando você escolhe o ego, você está pensando só em você, só no que você quer, no que você está sentindo naquele momento, e esquece que no futuro você terá outras pessoas das quais você gosta, eu imagino que você gosta, que dependerá de você. Seu filho, sua esposa, seus pais, seus parentes, amigos que você gosta, projetos que você queria construir, que só o outro lado proporciona ao longo prazo. E você precisa entender isso. E, como eu disse, voltar no começo e escolher, saber seu propósito. Outra coisa fundamental é isso, é saber qual é o seu propósito. É uma coisa que você precisa passar um bom tempo procurando, testando, vendo o que você gosta, o que você não gosta, para poder saber o porquê você está fazendo aquilo. As empresas fazem muito isso. Muitas vezes ela começa com um produto muito bom, um sistema de empresa muito bom, passa bastante tempo fazendo as coisas certas, ganhando dinheiro, mas chega um momento que as coisas começam a ficar difíceis. Não tão fácil. À medida que ela vai crescendo, mais difícil vai ficando de ter lucro, de vender mais, de controlar mais as pessoas, de fazer uma gestão melhor, vai ficando cada vez mais difícil.
E aí é nesse momento que a pessoa tem que parar e pensar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me dedicando tanto a esse trabalho? Por que eu estou acordando cedo para ir trabalhar? E quando você tem um propósito, fica muito mais simples de você encontrar uma resposta, uma motivação. Como eu disse, é no longo prazo. Não é como o outro lado, que é uma vez, ali aquele momento, depois acabou e você vai pensar no próximo dia só o que vai fazer. Muitas vezes isso não dura muito tempo. Você perde o sentido quando você não tem um propósito. Chega lá na frente, você perde o sentido das coisas. Você acha que pode fazer qualquer coisa, você acha que pode ter tudo, você começa a achar que o mundo te deve alguma coisa, quando você foi que escolheu esse caminho e está colhendo o que plantou. Agora veja o contraste do comportamento das pessoas. Pessoas fazem exatamente o inverso. Ganham e gastam, ganham e consomem, ganham e aumentam o padrão de vida, ganham e criam dependência. A maioria das pessoas não acumula capital, ela sustenta estilo de vida. Eu acho que agora vocês entenderam a grande diferença, o ponto onde eu quero chegar. Quando a gente começa a criar esse hábito de que todo dinheiro que ganha a gente tem que gastar, a gente tem que comprar algo, sustentar o estilo de vida, que muitas vezes é viagens, é roupas caras, é utensílios caros, para poder manter aquela imagem. Só que isso não faz você melhorar de vida, não faz você crescer, só vai melhorar a sua imagem realmente naquele momento. Só que vem dia após dia, dia após dia, e o tempo vai passando, até chegar um momento que aquilo que você tinha como importante, como bonito, como que merecia manter, não vale mais a pena, não se tornou mais importante. E você passou boa parte da sua vida gastando seu dinheiro, seu tempo e sua mentalidade em algo que não te deu liberdade, não te deu a possibilidade de fazer o que você quer. Coisa que se você tivesse feito ao contrário, seguido o caminho das empresas, do fluxo de caixa, do acúmulo de capital, para poder ter dinheiro e liberdade no futuro, você poderia escolher o que você queria para a sua vida, como você queria, e as decisões seriam bem mais fáceis. Outra coisa também, às vezes as pessoas criam um hábito de fazer coisas complexas, coisas difíceis de manter, um estilo de vida complicado que depende de uma renda que ela tem hoje, mas não sabe se vai ter amanhã. E quando chega no futuro, ela não consegue mais ter essa renda, aí o padrão de vida tem que descer e dói quando você está lá em cima e precisa descer para um padrão de vida menor. Por isso a importância de você saber onde você está, como você está. E se você está em um patamar de vida assim alto, procurar maneiras naquele momento de fazer você continuar neste patamar por muitos e muitos anos. Não ficar dependendo de uma oportunidade que alguém lhe deu, dependência de um cargo, dependência de uma indicação, dependência de um trabalho que a qualquer momento você pode perdê-lo. Não existe segurança no trabalho. Você precisa desenvolver a sua própria segurança, seu próprio sistema, sua própria estrutura para poder, assim, controlar a sua vida. Só que, claro, nem todo mundo vai pensar assim, nem todo mundo vai querer isso. Essa que é a graça do mundo. Então a gente tem que se aproveitar, alguém tem que ocupar esse espaço. E são as pessoas que estão realmente incomodadas com a situação atual e vão fazer de tudo para mudar. E eu acredito que se você está me assistindo aqui, você é uma dessas pessoas. Riqueza não vem de ganhar mais, vem de reter mais, estruturar mais e acumular mais. Quem vive de renda depende do trabalho. Quem acumula capital constrói liberdade. Chegamos aqui à conclusão do vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco, eu tenha conseguido passar para vocês o que eu pensei, o que eu achei interessante, porque
Vocês precisam aprender isso para poder lidar com a vida, como eu falei, para que vocês possam ter liberdade e ser autossuficiente. Não ficar esperando por uma oportunidade aparecer ou por alguém te dar essa oportunidade. Você precisa criar as suas próprias oportunidades. E eu estou aqui para poder ajudar. Por isso, a importância de você estar vendo um vídeo atrás do outro para poder entender e fazer as associações e colocar em prática, principalmente. Não adianta ficar só me assistindo aqui. Não. Você tem que colocar em prática, aprender, refletir. Quando você reflete e pensa se você está indo para o caminho certo ou não, já é colocar em prática. O que é errado é você assistir o vídeo, ver o que eu falei aqui, fechar ele, ir para outro e pronto, e esquecer. Você precisa entender que você precisa acumular capital. E como é que acumula capital? Você precisa mudar os seus hábitos, precisa começar a organizar a sua vida financeiramente. Anotar o que você gasta, anotar onde você gasta o seu dinheiro, como. Aí você vai ficar pensando, mas eu vou fazer isso todo mês, isso é muito chato e tal. Não, você precisa primeiro ter o controle da sua vida em um mês, pelo menos um mês, para você entender onde você está gastando, com o que, com quem. Então, isso é aos poucos. Eu sei que é difícil. Você não vai fazer um mês, não. Agora eu tomei a decisão e vou fazer agora. Eu sei que é difícil, porque eu já tentei. Mas você tenta um mês, se não conseguir, beleza. Aí você tenta no segundo mês, você se prepara. Você vai aos poucos. Depois você anota 1, 2, 3 coisas. Depois 4, 5. Até que você percebe que se sente confortável com isso e começa a programar um mês inteiro. E saber onde você pode gastar, onde você não pode, o que cortar, o que não, para sobrar dinheiro e você assim poder acumular capital e começar a ter o controle da sua vida. No próximo vídeo você vai entender por que empresas constroem riqueza e pessoas não, mesmo ganhando dinheiro. Se você quer aprender a pensar como empresa, estruturar como empresa e construir patrimônio como uma empresa, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa série não é sobre ganhar dinheiro, é sobre construir estrutura, capital e liberdade. Valeu, pessoal, até a próxima.